Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram para a sua jornada, para aqueles que estão saindo agora para enfrentar o dia e também para aqueles que estão chegando nesse momento para ouvir a palavra de Deus. E para vocês, meu irmão, uma saudação cheia de amor e paz. Irmãos, irmãs, online, presenciais, que a graça de Deus, Pai, o amor de Jesus, o Cristo, e a presença viva do Deus Espírito Santo esteja agora tocando o coração de cada um de vocês. Então, meu irmão, minha irmã, um bom dia para aqueles que acordaram agora com esperança no coração, e também uma boa tarde para aqueles que estão caminhando no meio da batalha, e, lógico, uma boa noite para aqueles que aproximam deste momento de oração e meditação na palavra de Deus, buscando paz, consolo, descanso. Hoje também abraçamos espiritualmente a nossa família, esposa, linda, maravilhosa, presente de Deus, que eu não me canso de agradecer, assim como as nossas filhas, e você também, meu irmão online presencial. Creio que você não cansa de agradecer pela família que tem e que Deus colocou na minha vida, e lógico, botou uma família linda, maravilhosa na sua vida. Irmãos de sangue, e meu irmão de sangue, minha irmã de sangue, e irmãos em Cristo. Irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas e sobrinhos, tias, tios, primas, amigas e amigos. E até você, minha inimiga, meu inimigo, que caminham conosco nesta jornada. Diáconos, diaconisa, pastores, pastoras, servos e servas de Deus, espalhado por toda a terra. Hoje, novamente, estamos aqui, continuando a nossa caminhada espiritual dentro da oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos. Dentro desta linda série Andando com Deus em Jesus o Cristo. Uma caminhada espiritual, uma jornada de transformação e uma jornada onde cada passo é guiado pelo Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Neste vídeo 17, parte 1, nós meditaremos profundamente no Evangelho do apóstolo João, João capítulo 16, no versículo 7, onde Jesus Cristo revela uma das promessas mais poderosas da história da humanidade. Uma promessa que o mundo ainda não sentiu. Uma promessa que muda tudo. Uma promessa que transforma a tristeza em esperança. Uma promessa que traz a presença do próprio Deus dentro de nós. Jesus declara: todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas, quando eu for, eu o enviarei. Que linda mensagem, que linda palavra na Escritura Sagrada, meu querido, minha querida. Aqui Jesus revela algo extraordinário. Jesus Cristo não está nos deixando órfãos, Cristo Jesus não está nos abandonando, Cristo Jesus ele está enviando o Consolador, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo da verdade, o Deus Espírito Santo que guia, o Deus Espírito Santo que consola, o Deus Espírito Santo que fortalece e o Deus Espírito Santo que habita dentro daquele que pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã. Então aqui, vamos novamente, nós estamos aqui andando com Cristo Jesus, não é isso? Andando com Deus em Cristo Jesus, então nós estamos lá em cima na prioridade. Imagine assim, três pessoas diferentes, numa mesma santidade, o Pai, o Filho e o Espírito. E quando olhamos essa passagem do alto, percebemos, nós estamos juntos, lá com a Trinidade. Imagine assim, nós estamos juntos aqui com Jesus Cristo e nós estaremos juntos, conforme nos relata o livro de Apocalipse, o último livro. Então percebemos que Jesus estava preparando os discípulos para um novo tempo. Um tempo em que Deus não estaria apenas no templo. Um tempo em que Deus não estaria apenas nas Escrituras, mas um tempo em que o Espírito Santo habitaria dentro do coração dos filhos de Deus. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, do nosso coração, da nossa família. Uma presença viva, uma presença transformadora, uma presença que muda o caráter maligno, uma presença que ilumina o entendimento. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã online presencial, você, meu irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, tias, tios, primas, minha amiga, meu amigo.
Hoje, então, essa promessa não ficou lá no passado. Essa promessa é para você, eu, nós. É para nós hoje. O mesmo Espírito que Jesus prometeu, Jesus o Cristo, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz, o Ômega, o Alfa, o Espírito que nos consola nas dores, é o Espírito que nos guia nas decisões. E o Espírito que nos fortalece nas batalhas, não é verdade? E é o mesmo Espírito que nos aproxima de Deus. Por isso, hoje, agora, novamente, nós abrimos o coração para ouvir, para meditar, para orar e para permitir que o Deus Espírito Santo toque profundamente a minha, a sua, a nossa alma. Meu querido, minha querida. Então, prepare o seu coração, porque aqui nós estamos novamente, meu irmão. Porque aqui nós estamos lendo, meu querido, minha querida, essa linda mensagem. Amém? Amém. Então, nós vamos ler, meu irmão, minha irmã, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16. E nessa palavra, né, vai nos iluminar. Então, vamos fazer uma pequena oração, meu querido, minha querida, para que nós possamos pedir o entendimento. Pedimos a Deus que nos guie na sua verdade, nos livres de acolher em nosso entendimento e o nosso coração aquilo que não seja a palavra do Senhor, somente a voz do Senhor e do Deus Espírito Santo, de nos consolar e nos transformar. Que cada um aqui seja ouvida entre nós nesta manhã a tua palavra, Senhor. Amém? Amém, meu querido, minha querida. E que seja assim. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui concentrados na palavra da meditação, de oração e meditação diária. Estamos lendo aqui o Evangelho de João. Por essas páginas das Escrituras Sagradas do Evangelho. E à medida em que nós vamos andando com Jesus, ele vai nos revelando o próprio ser de Deus e, mais especificamente, a pessoa do seu Pai, de tal maneira, tão maravilhosa, que nós tenhamos até um discernimento correto de quem é esse Deus, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Porque, dependendo da maneira como eu, você, nós percebemos, discernimos o Senhor, nosso Deus, nós passamos assim, então, a organizar a sua, a minha, a nossa vida, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, essa mensagem linda, maravilhosa, é que nos faz atravessar séculos e nos fazer melhor a cada dia. Por isso que nós estamos aqui abrindo essa palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16. Porque antes de lermos essa palavra tão profunda, tão transformadora, nós acabamos de fazer uma pequena oração, porque quando abrimos as Sagradas Escrituras, nós estamos apenas lendo um livro. Lógico que não. Nós estamos nos aproximando da voz viva de Deus. E por isso, você, nós pedimos, né, que o Deus Pai, ele nos deu entendimento, que Jesus Cristo, o Deus Filho, ilumine o meu, o seu, nosso coração, e que o Deus Espírito Santo nos dá e nos traz, esse Deus nos abra os nossos olhos espirituais. Porque muitas pessoas já leram a Bíblia, mas não entenderam. Outras pessoas já ouviram a palavra, mas nunca sentiram a verdadeira presença de Deus. E isso acontece porque a palavra de Deus, ela não é compreendida apenas pela mente. Ela é compreendida pelo coração, iluminado pelo Deus Espírito Santo. Por isso nós oramos para que, no início dessa mensagem, para que o Espírito da verdade venha nos guiar. E nos guie sempre, para que nada entre no seu coração, no meu coração, na nossa mente, e que não venha do Senhor. Que entrar, que venha do Senhor. Que nenhuma voz, por isso que nós oramos, venha confundir a minha, a sua, a nossa alma. E que essa interpretação seja vazia, mas que aqui venha, tire a pureza da maldade do nosso lado maligno, querido, querida. Mas que somente a voz do Senhor nós possamos aqui meditar e trazer para a nossa realidade, e nós possamos falar conosco, mesmo nessa manhã, lógico, através do Deus Espírito Santo. Então, meu irmão, nessa tarde ou nessa noite, que cada pessoa que está ouvindo agora, você, meu querido, minha querida, não está aqui por acaso. E você está ouvindo essa mensagem em um momento difícil da vida. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem com o coração cansado. Talvez alguém esteja também ouvindo essa mensagem agora sem nunca ter aberto as Escrituras Sagradas, meu querido, minha querida. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja ouvindo agora sem nunca ter conhecido o verdadeiro poder das Escrituras Sagradas. Mas aqui
nós temos essa palavra linda, maravilhosa de Deus, que tem algo extraordinário. Ela atravessa o tempo, essa palavra de Deus atravessa gerações, essa palavra de Deus atravessa corações e encontra exatamente aqueles que precisam ouvir. Então agora, com o seu, o meu, o nosso coração aberto, com humildade, com reverência, nós vamos continuar aqui essa caminhada com Deus em Jesus Cristo e ouvindo aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de João capítulo 16, lá no Novo Testamento. E vamos permitir que o Deus Espírito Santo nos conduza no entendimento da palavra, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui viajando, aqui concentrado na palavra de Deus, concentrando-nos nesse momento, né, de oração e meditação, onde abrimos as Sagradas Escrituras, que não apenas para ler, mas para ouvir a voz de Deus. E à medida que nós caminhamos pelas páginas do Evangelho do apóstolo João, no Novo Testamento, algo extraordinário, profundamente começa a acontecer. Porque, meu querido, minha querida, o Evangelho de João não é apenas uma narrativa histórica, é uma revelação espiritual profunda. Uma revelação onde Jesus vai mostrando, passo a passo, quem é Deus. E mais do que isso, minha irmã, meu irmão, Jesus vai revelando algo que, para muitos, naquele tempo, era difícil de compreender. Jesus começa a revelar a pessoa do Pai. E isso é profundamente magnífico. Isso é algo extremamente maravilhoso e extremamente importante. Porque antes de Jesus, muitos conheciam Deus. Deus apenas como Criador. Deus apenas como Juiz. Deus apenas como o Senhor dos Exércitos. Mas Jesus começa a ensinar algo que muda tudo. Ele começa a ensinar que Deus é Pai, e não apenas um Pai distante, mas um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que se importa com cada detalhe da sua vida, da minha vida, e dos nossos filhos, dos seus filhos. Então, aqui, um Pai que cuida, um Pai cuidadoso, um Pai que se importa com cada detalhe da vida dos seus filhos. Nós. E veja como isso é profundo, minha irmã, meu irmão, porque dependendo da maneira como eu, como você, como nós percebemos e discernimos quem é Deus, isso muda completamente a forma como nós organizamos a nossa vida. Se alguém pensa que Deus é apenas um juiz severo, essa pessoa vive com medo. Se alguém pensa que Deus está distante, essa pessoa vive sem esperança. Mas se alguém pensa que Deus não se importa, essa pessoa vive, lógico, perdida. Mas quando nós entendemos aquilo que Jesus o Cristo veio revelar, que Deus é Pai, então algo começa a mudar dentro de você, de mim e de nós. O coração começa a descansar, a alma começa a encontrar paz, aí a sua vida, a minha vida, a nossa vida começa a ganhar direção. Porque quando sabemos que temos um Pai Celestial, você, nós entendemos que não estamos sozinhos nesse mundo. E é exatamente isso que Jesus vai revelando aos discípulos ao longo do Evangelho de João. Assim como para nós também hoje. Ele continua nos revelando através do Deus Espírito Santo. Ele, Jesus, o Cristo, vai mostrando que o Pai ama, que o Pai, o Deus Criador de tudo e de todos, cuida, que o Pai, o Deus maravilhoso de amor eterno, envia. E o que o Pai deseja revelar ao seu, o meu, o nosso coração é mais distante, é mais profundo, é mais maravilhoso que eu e você podemos imaginar. Porque nesse capítulo, Jesus, aqui o Cristo, o príncipe da paz, revela algo ainda mais extraordinário. Jesus, o Cristo, diz que o Pai enviará um consolador, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade, para que a presença do Senhor, a presença de Deus, do Criador, não estivesse apenas no céu, mas apenas, nem também, tampouco apenas no templo, mas dentro do coração daqueles que creem. E quando essa verdade começa a penetrar no seu, no meu, no nosso coração, a nossa vida começa a se organizar. Os valores mudam, a prioridade mudam, a forma de olhar para o mundo muda, porque agora, minha irmã, meu irmão online presencial, família, congregação, porque agora nós não caminhamos mais apenas com as nossas próprias forças, mas caminhamos guiado pelo Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, guiado pelo Espírito de Deus. Não é verdade, meu querido, minha querida? Então, é por isso que nós estamos aqui nesta meditação linda, maravilhosa, meu querido. E como é poderoso tudo o que nós... Porque nós nos relacionamos, muitas vezes, com Deus de um jeito, de uma forma diferente. Mas no capítulo 17, por exemplo, meu querido, Jesus diz que
revelou o nome do Pai a nós. E ele continua o Pai, porque o Pai dele, para nós, ele nos fez ver a face e deixa quem ele na realidade é, meu irmão, minha irmã. Onde no capítulo e versículo da Bíblia nos mostra, aqui presente, querido, meu irmão, minha irmã. E nós devemos, meus queridos irmãos, veja algo muito profundo que Jesus nos ensina. Muitas vezes nós nos relacionamos com esse Deus de maneira bem diferente, não é verdade? Algumas vezes nós vemos Deus apenas como aquele juiz, outras vezes vemos Deus ou sentimos Deus apenas como um poder distante lá no céu. Outra vez imaginamos Deus como uma força. Mas Jesus Cristo veio exatamente para corrigir essa visão incompleta. Jesus Cristo veio para revelar quem Deus realmente é. Porque no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz algo maravilhoso, extraordinário. João 17, versículo 6, no Novo Testamento. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Veja que palavra poderosa, minha irmã, meu irmão. Jesus está dizendo, eu revelei o nome do Pai. Mas quando a Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, fala revelar o nome, não significa apenas falar um nome. Significa revelar a identidade, revelar o caráter, revelar quem Deus realmente é. Jesus veio mostrar a face do Pai. Porque João 14, meu irmão, minha irmã, capítulo 9, Jesus diz algo ainda mais maravilhoso e profundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Meu querido, minha querida, meu irmão carnal, sobrinhas, cunhados, cunhadas. Você, minha irmã lá presencial. Tias, tios, primas, pastoras, pastores, diácono e diaconisa. Isso é uma das declarações mais profundas e lindas de toda a Bíblia. Jesus aqui está dizendo que o Pai está revelado nele. E quando vemos Jesus perdoando, quando nós vemos o coração do Pai, quando vemos Jesus curando, quando vemos o amor do Pai, quando nós vemos e sentimos Jesus acolhendo pecadores, vemos o quê? A misericórdia do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque João capítulo 1, 18. João explica isso logo no começo do Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o que revelou. Ou seja, Jesus veio tornar Deus conhecido, amigo, mostrando a face de Deus. Antes disso, muitos conheciam Deus apenas pelas leis, pelos mandamentos, pelos profetas. Mas Jesus o Cristo veio mostrar o Pai de perto. Conforme João capítulo 10 do Novo Testamento, no versículo 30, Jesus também declara, meu querido, minha querida, eu e o Pai somos um. Isso mostra que Jesus não apenas fala sobre Deus, ele vive a própria natureza de Deus. Meu querido, minha querida, quando nós começamos a entender isso, a nossa relação com Deus muda completamente. Porque agora não vemos Deus apenas como um ser longe, distante. Nós passamos a ver Deus como Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que se revela através de Jesus. E é exatamente por isso que Jesus também promete enviar o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o outro, o Consolador, o nosso orientador, o nosso iluminador, essa pessoa com essa luz maravilhosa da terceira pessoa da triunidade, ou da unidade, ou da triunidade, para que essa revelação não fosse apenas histórica, mas fosse uma experiência viva dentro do coração, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós vemos que João constrói essa narrativa da pessoa de Jesus, na vida de Jesus, meu querido, minha querida, e a obra de Jesus, meu irmão, e Jesus vai entrando em alguma esquina, e nós vamos entrando, seguindo Jesus, e quando Jesus vira, muitas vezes nós não prestamos atenção, Jesus vai embora, nós seguimos, passamos, e Jesus continua indo embora, meu querido, minha querida. E por quê? Nós estamos com escama em nossos olhos. E quando Jesus vira uma esquina, nós sentimos muitas vezes que nós perdemos o caminho de Deus, de Jesus. Por quê? O que quer dizer isso? Porque Jesus nos traz uma revelação, nos traz uma nova revelação, de mudar a nossa maneira, de quê? De pensar, de entender as coisas, e isso deve nos mudar também a nossa maneira de viver, meu irmão, minha irmã, a nossa maneira de viver, meu querido, minha querida. Por quê? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos perdidos. Veja que coisa profunda acontece no Evangelho de João. João constrói essa narrativa da vida de Jesus de uma forma poderosa, maravilhosa. João não está apenas
contando o acontecimento, o apóstolo João do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está nos convidando a caminhar com Cristo. E como se João dissesse para você, para mim, nós, vem, caminhe comigo, vamos seguir os passos de Jesus. E quando eu e você, nós caminhamos com Jesus, o Cristo, Jesus, o príncipe da paz, vai entrando nas ruas, nas casas, nos corações das pessoas, ele encontra o cego, Jesus encontra o paralítico, Jesus encontra a mulher samaritana, e Jesus encontra Nicodemos. E em cada encontro, o que acontece? Minha irmã, meu irmão, online presencial, Jesus revela algo novo sobre o Criador de tudo e de todos, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas aqui acontece algo muito importante, aqui acontece algo extraordinário, meu querido, minha querida. Muitas vezes Jesus vira uma esquina, nós nos perdemos, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Jesus muda de direção e nós continuamos andando na direção antiga. Jesus revela uma nova verdade e eu, você, nós continuamos presos às antigas ideias, meu querido, minha querida. Então sentimos que perdemos Jesus de vista. Mas por que perdemos Jesus de vista? Porque muitas vezes ainda existem escamas espirituais nos nossos olhos espirituais. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada fala disso em vários momentos, quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, encontrou Jesus. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 9, 18. E imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou. Isso é profundo, meu querido, minha querida. Por que é profundo? Porque muitas vezes significa que existem momentos que nós vemos, mas nós não enxergamos. Nós ouvimos, mas não compreendemos. Nós lemos a palavra, mas ainda não discernimos totalmente aquilo que Deus quer revelar, meu irmão. E é exatamente por isso que Jesus traz revelações que mudam o seu, a minha, a nossa mente. Jesus não veio apenas para nos dar informação. Cristo Jesus veio para transformar o nosso entendimento, para mudar a maneira como eu e você pensamos. Jesus Cristo veio para mudar a maneira como vemos Deus. Cristo Jesus veio para mudar a maneira como vemos a vida. E isso é muito profundo, porque quando Jesus, meu querido, minha querida, revela algo novo, isso exige que nós também mudemos a nossa maneira de pensar. Porque em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve no versículo 2, transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, a caminhada com Jesus, o Cristo, o Messias, não muda apenas o comportamento. Essa caminhada, ela muda a forma de enxergar o mundo, ela muda a forma de enxergar Deus, ela muda a forma de enxergar a vida quando nós caminhamos com Jesus. A caminhada com Jesus muda isso. E quando essa mudança acontece, eu, você, nós começamos a seguir Jesus com mais clareza, porque aí as escamas começam a cair, os olhos espirituais começam a se abrir. Então aquilo que antes parecia confuso, passa a ser sentido na sua, na minha, na nossa vida. E nós percebemos que Jesus nunca perdeu de nós. Nós sim, nós é que muitas vezes não percebíamos para onde Jesus estava nos conduzindo. Meu irmão, minha irmã. E isso é profundo, meu querido, minha querida. Isso é profundo, de uma profundidade tão grande, meu querido, minha querida. Porque nós muitas vezes pensamos exatamente essa história, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque aqui, meu querido, minha querida, Jesus fala exatamente isso, meu irmão, minha irmã. Veja algo muito importante que acontece com o coração humano. Muitas vezes, você, eu, nós, estamos tão longe e arraigados com as nossas falsas crenças ou crenças, tão acostumados com a maneira como sempre pensamos, nós estamos tão presos às interpretações que aprendemos ao longo da vida, que quando Jesus, o Cristo, apresenta algo maravilhoso, algo novo, algo mais profundo, algo que revela realmente quem Deus é, revela o Pai, o Criador, revela Deus de uma maneira totalmente diferente. Eu, você, nós, simplesmente não conseguimos perceber. Não é verdade? Minha irmã online presencial, meu irmão. Não porque Jesus não esteve falando claramente, mas porque, como o povo da época, como nós, muitas vezes, mas porque o nosso coração já está ocupado por certezas antigas. E quando isso acontece, surge dentro de nós até um certo poderoso ímpeto de rejeição, meu querido, uma resistência anterior, como se o coração dissesse, isso não pode ser verdade, isso não pode ser assim. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas vezes durante o ministério de Jesus, o Cristo, o apóstolo João registra isso de uma forma muito clara, muito maravilhosa no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6:60. Depois de ouvir Jesus ensinar algo profundo, muitos disseram, versículo 60, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, o que quer dizer aqui, meu irmão, minha irmã? As pessoas estavam ouvindo Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Emmanuel, Deus conosco, mas não conseguiam aceitar aquilo que ele, Jesus, o Alfa, o Ômega,
o príncipe da paz estava revelando. Porque João capítulo 7, 12, a multidão estava dividida e alguns diziam, ele é bom, e outros ainda diziam, não, ele engana o povo. Meu irmão, veja só como o coração humano reage quando encontra uma verdade que desafia a sua crença, uma verdade que confronta os seus egos, os nossos egos, queridos. João capítulo 9, 39. Jesus diz algo muito profundo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Não é bonito, maravilhoso isso? Isso parece estranho à primeira vista, mas Jesus estava dizendo algo muito importante. Aquele que reconhecem que precisam aprender, acabam enxergando, lógico. Mas aqueles que acham que já sabem tudo, acabam ficando cegos para a verdade. Meu irmão, minha irmã, cegos para a verdade. Que João quer nos ensinar aqui, meu querido, minha querida. João está nos mostrando algo muito profundo, de uma profundidade tão grande que muitas vezes a nossa mente não tem capacidade até hoje de absorver. Seguir Jesus, o Cristo, não é apenas caminhar atrás dele. Seguir Jesus, o Cristo, significa permitir que ele transforme a sua, minha, nossa maneira de pensar. Permitir que Jesus Cristo abra os nossos olhos. Permitir que Jesus Cristo revele Deus de uma forma nova. E isso exige algo muito importante. Qual é, meu irmão, minha irmã? Humildade espiritual. Porque somente um coração humilde consegue dizer, Senhor, ensina-me novamente. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tira as escamas do meu entendimento. Meu irmão, porque quando nós fazemos isso, meu querido, minha querida, algo extraordinário acontece. As Escrituras Sagradas deixam de ser apenas palavras antigas e passam a ser uma revelação viva, uma revelação que ilumina o coração, uma revelação que transforma a mente, uma revelação que nos conduz para mais perto de Deus. Então aquilo que antes parecia difícil de entender, aí eu, você, nós, meu irmão, minha irmã, começamos a fazer sentido, porque agora não estamos apenas lendo a palavra, nós estamos meditando nela com o Espírito Santo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E por isso, meu irmão, minha irmã, João, o apóstolo João, querido, não é profundo essa meditação, meu irmão, minha irmã? É de uma profundidade, meu querido, minha querida, que nós não temos capacidade de entender essa maravilha, meu irmão, minha irmã. Veja como o Evangelho de João vai nos construindo essa revelação passo a passo. João não está apenas contando fatos. O apóstolo João, no Novo Testamento, ele está mostrando quem Jesus realmente é. E isso era algo tão profundo e continua sendo tão profundo, tão revolucionário, que muitas vezes a sua, a minha, a nossa mente, de tão pequeninha que é, tão pequena a nossa mente, e a mente do povo de Israel da época também, não conseguiam compreender. Porque cada vez que Jesus, o Cristo, era revelado, uma nova dimensão espiritual de Deus aparecia. E João começa o seu evangelho, como nós já meditamos nessa palavra, com uma declaração profunda e extraordinária, que eu amo essa mensagem. Eu amo toda a Bíblia, mas cada dia que você lê a Bíblia, cada querida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois João continua, meu irmão, nessa meditação. E João continua, meu querido, nos mostrando quem é Deus. João não está apenas contando fatos. Ele nos fala, meu irmão, que ele continua dizendo lá no versículo 14 de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou, morou, abriu a sua tenda entre nós. Meu querido, minha querida, isso já era algo escandaloso para a mente humana. Como assim? O Deus eterno, o Criador do universo, agora está caminhando entre os homens. Ah, como? Agora está caminhando entre os homens? Deus se fez carne? Como assim? Deus entrou na história humana? Como assim? Isso não é chocante, meu querido? Isso não é escandaloso para a mente humana? Isso era algo que desafiava completamente o entendimento das pessoas da época, como muitas vezes desafia o nosso próprio entendimento. Isso, meu irmão, minha irmã. Porque, meu querido, minha querida, isso já era escandaloso para a mente humana e continua sendo escandaloso para nós hoje, meu irmão, minha irmã. Você pode ter certeza que quando você tenta mostrar a beleza e a pureza do verdadeiro cristianismo, meu irmão. Porque aqui, meu querido, minha irmã, meu irmão, João nos mostra algo de uma profundidade, de uma maravilha, do mundo espiritual tão profundo. E ele vem construindo toda essa narrativa, meu querido, minha querida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós continuamos perguntando, não é verdade? Como assim? Como assim o Verbo se fez carne? Como assim o Verbo se fez carne? Nós continuamos perguntando. Como assim? Como assim o Verbo se fez carne? Como que o Criador do universo agora está caminhando entre os homens, caminhando entre nós? Deus se fez carne, Deus entrou na sua história. Isso é algo que continua desafiando completamente a sua mente, a minha mente, a nossa mente, meu irmão, minha irmã. Então João apresenta Jesus de uma outra maneira. João, em
capítulo 1, no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja como isso também era difícil de entender, porque no templo de Jerusalém, todos os dias cordeiro eram sacrificados, animais eram oferecidos como símbolo de expiação. Mas o que é símbolo? O que quer dizer símbolo de expiação? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que não tem entendimento das escrituras sagradas. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos símbolos de expiação, estamos falando assim, meu querido, minha querida, estamos falando de rituais e sinais que Deus estabeleceu na Bíblia para mostrar como o pecado seria perdoado e removido lá no Antigo Testamento. Porque a palavra expiação significa o quê? Remover a culpa do pecado. A palavra expiação significa restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. A palavra expiação significa o quê? Cobrir ou apagar o meu, o seu, o nosso pecado. Porque existe duas verdades espirituais muito sérias, meu querido e minha querida. Quando você vai para os livros de Romanos, onde o apóstolo Paulo no Novo Testamento escreveu para Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Ou seja, o pecado separou o homem de Deus. Então Deus começou a mostrar através de símbolos como essa separação seria resolvida. E esses símbolos aparecem principalmente lá no Antigo Testamento, meu querido. O cordeiro sacrificado. Um dos maiores símbolos da expiação era o cordeiro, conforme no livro de Levítico 17:11, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos dei. Tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. O povo oferecia um cordeiro sem defeito. Esse animal morria no lugar da pessoa. Isso ensinava algo profundo. O pecado tem consequência. Alguém precisa pagar o preço. Mas aquilo era apenas um símbolo, porque tudo apontava para e aponta para Jesus. Aonde, capítulo 1, 29 de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue no altar, meu querido, minha querida ali. O sangue derramado. Outro símbolo da expiação era isso aí, o sangue derramado. O sangue representava a vida entregue e isso apontava para algo que aconteceria no futuro. Nós viajamos para o Antigo Testamento, mas quando nós viajamos agora para Hebreus capítulo 9, 22, onde o apóstolo Paulo escreve para Hebreus: sem derramamento de sangue não existe remissão. Meu irmão, mas os sacrifícios de animais não podiam realmente remover o pecado de forma definitiva, porque eles eram uma sombra. O bode expiatório também entra nessa história, meu querido, minha querida, porque no dia da expiação, meu irmão, minha irmã, acontecia algo muito forte, como Levítico 16 nos relata. 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado, o outro era chamado bode expiatório. Eram 2 bodes, meu irmão, minha irmã. O sacerdote colocava as mãos na cabeça sobre o bode e simbolicamente colocava os pecados do povo sobre ele. Depois, o animal era levado para o deserto. Isso simbolizava, de uma forma lógico-simbólica, os pecados sendo o meu, o seu e do povo da época, na época, sendo levado para longe. A culpa sendo removida. Mas o que isso apontava, meu irmão, minha irmã, online presencial? Tudo apontava para Jesus, o Cristo, o Messias, o Príncipe da Paz, o Alfa, o Ômega, o Emanuel, o Deus conosco. Todos esses símbolos existiam para preparar o mundo para algo maior, Jesus, o Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreve em Hebreus 10, versículo 10. Fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Jesus se tornou o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sacrifício. Jesus Cristo se tornou a verdadeira expiação. Por quê, meu irmão, minha irmã? Lá na cruz, Jesus carregou os pecados da humanidade, o seu, o meu, os nossos. Como o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos fala. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas feridas nós fomos curados. Meu irmão, minha irmã, o que quer dizer isso? De uma forma bem simplórica para você. Símbolos da expiação são sinais na Bíblia, rituais antigos, imagens espirituais, que mostravam antecipadamente o que Jesus faria futuramente na cruz. Todos eles apontavam para um momento da história, a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida, a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida. Não é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? Ali, meu querido, minha querida, nós temos na Escritura Sagrada, nos mostra isso. Os 7 grandes símbolos da expiação aparecem ao longo da caminhada nossa, em toda a Bíblia Sagrada, nos relata. E tudo isso aponta para Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. Porque logo depois da queda, algo muito importante aconteceu. Gênesis capítulo 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. O que quer dizer isso, meu querido, minha querida? Minha irmã, meu irmão, para existir pele, um animal precisou morrer. Esse é o primeiro símbolo de expiação na Bíblia, meu querido. Deus mostrou que o pecado traz morte, mas também mostrou algo poderoso.
Deus providencia cobertura para a vergonha humana, para a minha vergonha, para a sua vergonha, até hoje para a nossa vergonha. Isso não aponta, e isso aponta para Jesus o Cristo cobrindo a nossa culpa. Lembra lá o cordeiro de Abel? Aonde em Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel trouxe um primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. O que acontece aqui, meu querido, minha querida, você que não tem um entendimento da palavra de Deus e do cristianismo? Ali Abel trouxe um cordeiro, Caim trouxe frutos da terra. Deus aceitou o sacrifício de Abel. Por quê? Porque Abel apresentou sangue derramado, símbolo da expiação, e apresentou tudo de coração aberto. E isso apontava para algo que viria no futuro, lógico. Jesus, o Cordeiro de Deus. Onde João, capítulo no Novo Testamento, 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro no lugar de Isaac, meu irmão. Lembra lá aquela passagem linda, maravilhosa? Em Gênesis capítulo 22:13. Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no mato. Isaac, o filho de Abraão, estava prestes a morrer, não é verdade? Mas Deus providenciou um substituto. O cordeiro morreu no lugar de Isaac. Esse é o princípio da expiação. Alguém inocente morre para salvar alguém culpado. Isso aponta diretamente para Jesus lá na cruz, meu querido, minha querida. Não é lindo, maravilhoso essa conexão conosco? Porque em Êxodo também, Êxodo, a saída do povo da escravidão do Egito, capítulo 12, 13, quando eu vir o sangue, passarei por vós, meu irmão, minha irmã. Não é maravilhoso isso? Cada família sacrificava um cordeiro, o sangue era colocado nas portas, e quando o anjo da morte passava, ele não tocava aquela casa que tinha o sangue, que apontava esse sangue para o nosso Salvador, Redentor, Jesus o Cristo. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo escreveu no versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por quem? Por você, por mim e por nós, meu querido, minha querida. E por isso tem o bode expiatório, meu querido. Levítico 16 nos mostra. No dia da expiação, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado, o outro recebia simbolicamente o pecado do povo e era enviado para o deserto. E isso simbolizava o quê? Algo de uma profundidade. Os pecados sendo lavados e sendo levados embora. E aí, em cima disso tudo, ainda tinha o sistema de sacrifícios do templo, meu querido, minha querida. Que durante o século Israel oferecia sacrifício todos os dias, todos os anos. Mas aquilo era apenas uma sombra que vai aonde? Para Cristo Jesus, conforme em Hebreus, o apóstolo Paulo escreveu 10, versículo 1. A lei possui sombras dos bens futuros. E esse sacrifício apontava para algo maior. Jesus, o Cristo, meu querido, minha querida, a expiação perfeita. Todos os símbolos da Bíblia. Minha irmã, online presencial. Irmão carnal, tias, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. Você, minha amiga, meu amigo. Todos os símbolos da Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, apontava para este momento. Onde o apóstolo Paulo escreveu para Hebreus 12. Entrou uma vez por todas, aonde? No Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. Quem é? Jesus se tornou o Cordeiro, o sacrifício, a expiação perfeita. Meu irmão, minha irmã. Isso quer dizer o quê? Não é necessário repetir sacrifício, doutrinas, não é necessário repetir, meu querido, minha querida, sacrifício. Por quê? Jesus, o Cristo, fez isso uma vez para sempre. Conforme o profeta Isaías, no Antigo Testamento, Deus fala pela boca do profeta, capítulo 53, 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. De quem? De todos nós. Meu irmão, minha irmã, o símbolo da expiação mostra que o pecado separa eu, você, de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O símbolo da expiação mostra que alguém precisa pagar o preço. O símbolo da expiação mostra que Deus providenciou o sacrifício. E esse sacrifício é Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. Jesus o Cristo. Não é maravilhoso isso? Animais eram oferecidos como símbolo de expiação. Mas agora João Batista, aqui, nós andando com João Batista, ele vem apontando para um homem e diz, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, não é mais um animal, agora é uma pessoa que carregaria sobre si o pecado da humanidade, o meu, o seu. E isso era algo tão profundo que muitos simplesmente não conseguiam compreender, como muitos nós hoje não conseguimos compreender, meu querido, minha querida. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Meu querido, minha querida? Verdade, meu irmão, meu querido, minha querida? Não é verdade? Muitos nós não conseguimos compreender. Mas João continua nos mostrando outra dimensão de Jesus. Alguns começaram a perceber que Jesus era também o profeta prometido, conforme Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés havia profetizado, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. E muitos começaram a olhar para Jesus e dizer, conforme o apóstolo João relata, capítulo 6, 14. Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Mas Jesus não era apenas um profeta.
ele era mais do que Moisés. Moisés conduziu o povo através do deserto. Mas Jesus conduziu o quê? O povo para o deserto? Lógico que não. Jesus conduziu o povo para a vida eterna. Então, meu irmão, surge uma outra revelação. Alguns começam a perceber que Jesus poderia ser o filho de Davi, o descendente prometido, porque Deus havia feito uma promessa ao rei de Davi, ao rei Davi. 2 Samuel, pela boca do profeta, Deus fala em 7, de 12 a 13. Estabelecerei o trono do seu reino para sempre. O que isso significa, meu querido, minha querida? Irmãos e irmãs, significa que um descendente de Davi, um rei definitivo, viria estabelecer um reino eterno. E esse rei seria o Messias, o Salvador. O que quiser Messias? O que quer dizer Messias, meu querido, minha querida? Você sabe? Messias, Jesus, o Cristo, o Messias. Esse Messias. E muitos em Israel estavam esperando esse Messias. Um rei poderoso, um libertador, alguém que restauraria o reino de Israel, que passaria ali a espada em Roma. Meu irmão, minha irmã. Ele é o Messias. Mas não como eles esperavam e nem como o mundo esperava. Esperava aquele Messias político, aquele rei poderoso que viesse com exército para liberar Israel do domínio dos romanos. Isaías capítulo 53, versículo 2, 3. Não tinha aparência nem formosura. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas Jesus veio de uma forma completamente diferente. O Messias não veio primeiro para conquistar território. O Messias veio para conquistar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Veio para conquistar o coração humano. O Messias veio para libertar o homem de algo muito mais profundo do que Roma. Jesus Cristo veio para libertar eu, você, nós, do pecado, da morte e da separação de Deus. Jesus veio libertar o homem de tudo isso, conforme o apóstolo Lucas, no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Então, queridos, queridas, quando dizemos Ele é o Messias, isso significa, meu irmão, minha irmã, lá presencial, Ele é o prometido, Ele é o enviado de Deus. Cristo Jesus é aquele que os profetas anunciaram durante séculos anteriores. Meu irmão, minha irmã. Deuteronômio, encontramos em Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés anunciou que viria um profeta. E o profeta Isaías também em 7, 14. Isaías anunciou que nasceria de uma virgem. O profeta Miqueias também, capítulo 5, 2. Miqueias anunciou que nasceria em Belém. E quando Jesus aparece na história, todas essas profecias começaram a se cumprir. Por isso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, toda essa história começaram a se cumprir. Por isso Pedro declara algo poderoso, como Mateus 16, 6. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é lindo, maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? Jesus não é apenas um personagem da história. Jesus é o Messias prometido. E Deus que entrou na história humana para restaurar aquilo que o pecado destruiu na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ou continua destruindo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Alguém que restauraria o reino de Israel. Mas Jesus vem e revela algo ainda maior. O reino que ele traz não é o quê? Apenas político. É um reino espiritual. Jesus traz e revela um reino eterno. Jesus vem e traz e revela um reino que começa dentro do coração humano. O que significa isso para nós hoje, queridos, queridos? Isso significa que Jesus não cabe em apenas uma definição. Cristo Jesus não é apenas um mestre. Cristo Jesus não é apenas um profeta. Cristo Jesus não é apenas um rei. Cristo Jesus não é apenas... Cristo Jesus não é apenas mestre, profeta e rei. Cristo Jesus é tudo isso e, lógico, muito mais e muito mais. Porque Cristo Jesus, quem é? O que ele é? Cristo Jesus é o verbo que se fez carne. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o profeta prometido por Moisés. Cristo Jesus é o filho de Davi. Cristo Jesus é o Rei eterno. E Cristo Jesus é o Messias enviado por Deus. E quando começamos a compreender isso, algo começa a acontecer dentro de nós. A nossa visão de Jesus o Cristo cresce. O nosso entendimento se amplia, meu irmão, minha irmã. E o nosso coração, com certeza, começa a perceber algo maravilhoso. Jesus Cristo não veio apenas para mudar a sua, a minha, a nossa história, ou a história do mundo. Jesus Cristo veio para transformar a nossa vida. E é exatamente por isso que, mais adiante, Jesus Cristo promete enviar quem? O Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas eu estava até ontem, meu querido, minha querida, um pastor amigo meu que estive aqui em casa, comentando com ele sobre como é difícil de entender a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas nós podemos explicar de uma forma muito simples e para que nós possamos entender. E nós debatemos sobre e conversamos por um certo tempo a respeito sobre a Trindade, como é maravilhoso entender a Trindade de Deus, meu querido, minha querida. Porque Jesus prometeu enviar a terceira pessoa da Trindade, meu irmão, minha irmã. E é difícil nós entendermos como pode existir Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo, e ainda assim existir um único Deus. Isso realmente desafia não somente a minha mente, como foi muito tempo para mim poder estudar, pesquisar, meditar e o Espírito Santo selar. Esse mesmo Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que Jesus prometeu antes de ir para a cruz. Isso realmente desafia a minha e a sua nossa mente, porque Deus é infinito e a nossa mente é limitada. Mas a Escritura Sagrada nos ajuda a compreender isso de uma forma brilhante e maravilhosa, aonde Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a Bíblia afirma claramente, existe um único Deus. Mas esse Deus único se revela de 3 formas pessoais. Não são 3 deuses, são 3 pessoas em uma única essência divina. Então pense comigo aqui, meu irmão, minha irmã, um exemplo muito simples. O sol que está no céu possui 3 manifestações, na verdade. O próprio sol, a luz que sai do sol e o calor que sentimos do sol. São 3 manifestações diferentes, mas é o mesmo sol. Da mesma forma é assim. Deus Pai, a fonte de tudo, Deus Filho, Jesus, o Cristo, a palavra de Deus revelada ao mundo, e o Deus Espírito Santo, a presença viva de Deus dentro de nós. E tudo isso é um único Deus. A própria Bíblia mostra os 3 juntos, porque o apóstolo Mateus, batizando-os, no versículo 28 e 19, ele nos relata, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba algo importante, a Bíblia não diz nos nomes, ela diz no nome, não é nos nomes, é no nome. Um nome, uma essência, mais 3 pessoas. Existe um momento muito bonito na Bíblia, queridos, onde nós vemos 3 juntos, onde no Novo Testamento, o apóstolo Mateus, capítulo 16, 17, ele nos relata, quando Jesus foi batizado. Jesus estava lá nas águas, o Espírito Santo desceu como uma pomba e Deus Pai falou do céu. Ama essa mensagem também. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali vemos claramente Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Meu querido, minha querida, a triunidade, a triúnica, não é um problema para confundir o homem. Ela é uma revelação do amor de Deus, porque o Deus Pai planejou a salvação. Jesus, o Filho, veio ao mundo para realizar essa salvação. O Espírito Santo vem habitar dentro de você, de mim e de nós, para transformar a nossa vida. Conforme 2 Coríntios, capítulo 13. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E assim nós entendemos algo maravilhoso, minha irmã, meu irmão, online presencial. Você que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, está chegando agora. O Deus eterno não está distante. Deus Pai nos ama. Deus, Jesus, o Cristo nos salvou. E o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, caminha conosco todos os dias. Esse é o mistério glorioso da triunidade de Deus. Não é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus prometeu. É exatamente por isso que mais adiante Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, para que essa revelação não fosse apenas intelectual, mas fosse uma experiência viva dentro do coração de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, dentro de cada um de nós. Meu querido, minha querida, existe algo muito profundo quando nós voltamos a ler os mesmos versículos na Escritura Sagrada. Muitas pessoas pensam que ler a Bíblia uma vez já é suficiente, mas a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outro livro. Quando você volta, quando você relê, quando você medita novamente, algo extraordinário começa a acontecer. É como se novos portais espirituais do bem fossem se abrindo dentro da sua mente e renovando você a cada leitura do seu coração. A mesma palavra, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, que ontem parecia simples, hoje começa a revelar algo mais profundo na sua vida, na sua leitura. Isso acontece porque a palavra de Deus é viva, aonde Hebreus capítulo 4:12 nos relatou, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é apenas um texto antigo, a palavra de Deus é uma voz que continua falando. À medida que que nós meditamos na palavra de Deus, o Deus Espírito Santo começa a iluminar o nosso entendimento. Aquilo que antes parecia confuso, começa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia distante, a palavra de Deus começa a tocar o seu coração, o nosso coração. E aquilo que antes parecia apenas uma história, passa a ser uma revelação viva de Deus para a nossa vida. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso é tão importante voltar às Escrituras, ler novamente, meditar novamente, orar novamente, porque cada vez que você abrimos a palavra de Deus com humildade, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, começa a abrir os novos caminhos de entendimento na sua mente e na minha mente. E pouco a pouco, as escamas dos nossos olhos espirituais começam a cair. E aquilo que antes nós não entendíamos, agora ver, a gente consegue ver. Agora nós começamos a se revelar com clareza. E nós percebemos que Deus sempre esteve falando. Apenas estava esperando o momento, meu irmão, minha irmã. O momento, o coração, queridos, queridas. O momento, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo caminha conosco todos os dias, meu querido, minha querida. Por isso que
aqui João nos relata que um rei que não teria sucessores, e esse rei seria o Messias em Israel. Meu irmão, minha irmã. Então Jesus chega e diz, olha, eu sou aquele. Veja como o evangelho de João vai destruindo essa revelação de forma, meu querido, minha querida, poderosa. Meu irmão, minha irmã. Por quê? O que acontece? A revelação de forma progressiva. Jesus vai caminhando, ensinando, curando, encontrando pessoas, e em cada momento ele revela um pouco mais de quem ele realmente é. Primeiro as pessoas começaram a perceber algo diferente. Alguns diziam, como João no capítulo 6,14 nos relata, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Ou seja, começam a lembrar da profecia de Moisés, quando ele disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então Jesus aparece e começa a mostrar que essa promessa se cumpre em Jesus, ele, nele. Mas não para por aí, queridos. Outros começam a perceber que Jesus poderia ser também o filho de Davi, o rei prometido, aquele descendente de Davi que governaria para sempre, como João capítulo 7:42 nos relatou. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? E as pessoas começam a olhar entre elas, uma para as outras, tentando entender o que está acontecendo. Será que ele é o Messias? Mas o problema é que Jesus não correspondia às expectativas que eles tinham criado. Não é verdade, meu querido, minha querida? Eles esperavam um Messias político, um libertador militar, como nós já sabemos, um rei que expulsaria Roma. Mas Deus aparece de uma forma linda, maravilhosa, de uma forma completamente diferente. Como que aparece? De uma forma humilde, caminhando entre os pobres. Deus aparece falando de arrependimento. Deus aparece falando do reino de Deus. E isso confundia a mente das pessoas, como muitas vezes confunde as nossas, aqueles que não têm conhecimento da Escritura Sagrada e a beleza do cristianismo. Então Jesus Cristo revela algo mais ainda profundo. João capítulo 4, 42. Depois de falar com a mulher samaritana, as pessoas diziam, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que coisa extraordinária. Para os judeus, o Messias viria a salvar Israel. Mas agora João mostra algo muito maior. Jesus não é apenas o Salvador de Israel, ele é o Salvador do mundo. E isso já era algo grande demais para muitas pessoas aceitarem. Mas Jesus continua revelando mais ainda. Cristo Jesus, ele começa a mostrar que tem autoridade sobre a própria vida. Lembra lá que João capítulo 11, 25 fala, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. E para mostrar que isso não era apenas palavra, Jesus Cristo vai até onde? Amo também essa passagem. No túmulo de Lázaro, o amigo de Jesus. Um homem que estava morto há 4 dias. E diante de todos, Jesus diz, o quê? Lázaro, venha para fora. E aquele homem que estava morto volta à vida. Ali Jesus revela algo lindo, maravilhoso e poderoso. Jesus não é apenas um mestre. Jesus Cristo não é apenas um profeta. Jesus Cristo tem poder, autoridade, direito e legitimidade sobre a vida, sobre a morte. Quero que você lembre uma coisa. O inimigo, ele tem poder, autoridade. Mas em Cristo Jesus, você e eu temos poder, autoridade, direito e legitimidade sobre todo o poder do mal. Desde que em arrependimento, mudança de comportamento e seguindo os caminhos de Cristo Jesus, para a nossa salvação, nós temos todo esse poder, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Porque o mal existe, isso é certo. É verdade que o inimigo possui poder nesse mundo caído. A Bíblia não esconde isso, meu irmão, minha irmã. Porque o apóstolo Paulo escreveu para Efésios. O que ele escreveu? No capítulo 6, 12 do Novo Testamento. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra a primeira camada, principado celestial, a segunda camada, potestade da segunda camada celestial. Contra quem? Os dominadores desse mundo tenebroso e macabro e organizado. Que não vem de chifrinho, não vem de rabinho e nem vermelhinho. Ele vem nas suas filhas, nos seus filhos, na sua família, na sua cidade, no seu estado, em governantes, em reis. E governos, meu querido, minha querida, é materializada aqui. Existe uma batalha espiritual invisível acontecendo todos os dias. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Mas aqui está a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus, dos apóstolos de Cristo Jesus. O poder de Jesus é infinitamente maior. E quando uma pessoa se volta para Deus, em arrependimento verdadeiro, quando existe mudança de vida, quando existe entrega sincera a Cristo Jesus, algo extraordinário acontece. A autoridade de Jesus começa a operar na minha, na sua, na nossa vida. Na vida dessa pessoa. Ah, você que está falando isso? Não, quando nós vamos para o Novo Testamento, conforme o apóstolo Lucas, versículo 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões, e sobre todo o poder de quem? Do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmão, minha irmã, Jesus não está falando de um poder humano. Não é a força da nossa carne.
não é a capacidade da sua, da minha, da nossa inteligência. É autoridade espiritual recebida em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Quando uma pessoa está em Cristo Jesus, ela recebe autoridade espiritual. Quando uma pessoa está em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e seguindo os caminhos de Cristo Jesus, ela recebe cobertura espiritual. Quando uma pessoa está vivendo em Cristo Jesus, ela recebe proteção espiritual, queridos. Porque ela não está mais caminhando sozinha, conforme 1 João, capítulo 4:4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O inimigo. Então, quando você diz, minha irmã, meu irmão, que em Cristo nós temos poder, autoridade, direito e legitimidade, quando nós sentimos isso é verdade, meu irmão, minha irmã. Mas existe uma condição espiritual muito importante. Não é viver de qualquer maneira, não é brincar com o pecado, é viver em arrependimento, transformação de vida, obediência a Deus, caminhada diária com Cristo, Jesus, o Messias. Porque Jesus também disse algo muito sério. João 15:5 nos relatou: sem mim nada podeis fazer. A autoridade espiritual nasce da comunhão com Cristo. Quanto mais próximo eu e você nós estivermos de Deus, mais a presença do Espírito Santo governa a sua, minha, a nossa vida. E onde o Espírito Santo governa, o Deus e o Espírito Santo governa, terceira pessoa da Trindade, o medo perde força, o pecado perde domínio, o inimigo perde autoridade. Por quê? Quem governa agora é Jesus, o Cristo. E assim eu e você nós caminhamos com segurança, sabendo que a vitória final não pertence ao mal. Por quê? Eu estou falando isso? Lógico que não. Capítulo 8 de Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve para Romanos, no versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, levanta a sua cabeça. Se você está em Cristo, caminhando em arrependimento e verdade, a autoridade de Jesus está sobre sua vida. E nenhum poder das trevas pode prevalecer contra aquilo que Deus decidiu proteger você, meu irmão. E Jesus declara que realmente escandaliza as pessoas e muitas vezes passa a nos escandalizar. Como João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E naquele momento muitos ficaram chocados, porque eles entendiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Eles olhavam uns para os outros e pensavam, imagine isso, o que ele está dizendo? Ele está se colocando no lugar de Deus? Mas João capítulo 10, 33 diz: tu, sendo homem, te fez Deus. E aqui chegamos ao ponto central da revelação. Jesus não estava apenas dizendo que era um enviado de Deus, ele estava revelando algo muito maior, que nele Deus estava se revelando ao mundo, e que nele, em Jesus o Cristo, o Pai estava sendo visto, e que nele, Jesus o Cristo, o Salvador, o Messias, o amor de Deus estava sendo e estava se manifestando. Então, minha irmã, meu querido irmão, online presencial, família, congregação, é exatamente por isso que o Evangelho de João foi escrito. João capítulo 20, 31. Estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João quer que nós entendamos algo muito profundo. Jesus não veio apenas ensinar. Jesus, ele veio revelar Deus. E quando começamos a compreender isso, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a nossa vida nunca mais é a mesma, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus falou, eu sou, meu querido, minha querida. É exatamente nesse ponto que a revelação de Jesus começa a ficar difícil para a mente humana compreender e para eles compreenderem, porque Jesus começa a revelar algo que até então não havia sido plenamente entendido. O povo de Israel sempre confessou algo muito importante, conforme em Deuteronômio capítulo 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, há um só Deus. E Jesus não veio negar essa verdade. Jesus confirma isso. Mas ao mesmo tempo, Jesus começa a revelar algo mais profundo sobre esse único Deus. Conforme Jesus diz, onde João capítulo 10, versículo 30 do Novo Testamento nos relata. Eu e o Pai somos um. Veja que poder, que palavra forte, que palavra poderosa. Jesus não está dizendo que existem dois deuses. Ele está dizendo que ele vive em perfeita unidade com o Pai. Uma comunhão perfeita, uma comunhão eterna. Mas a revelação não para aí. Porque quando chegamos ao Evangelho de João, capítulo 14, Jesus começa a explicar algo ainda mais profundo. E Jesus Cristo diz ao discípulo, João capítulo 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Veja o que está acontecendo aqui. Jesus fala do Pai, Jesus fala dele mesmo, e agora Jesus, o Cristo, fala de outro Consolador, conforme João capítulo 14, Novo Testamento, versículo 17. O Espírito da verdade, ou seja, o Pai envia, o Filho revela e o Espírito Santo vem habitar entre nós e dentre nós. Meu querido, minha querida, irmão online presencial, isso começa a revelar
o grande mistério de Deus, em um único Deus, mas uma comunhão perfeita, uma comunhão eterna. Pai, Filho e Espírito. São três deuses? Não, lógico que não. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus, vivendo em perfeita unidade. Assim, e por isso Jesus disse em João 14:23, viremos para ele e faremos nele morada. Veja que promessa linda, maravilhosa, profunda e extraordinária. Deus não quer apenas ser conhecido de longe. Deus quer habitar no coração humano. Por isso Jesus o Cristo fala do Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito que consola e o Espírito que encoraja, e o Espírito que guia, e o Espírito que se torna comigo do coração humano. E é exatamente por isso que naquele momento muitos discípulos tinham dificuldade de entender, como nós muitos hoje temos essa dificuldade de entender. Era algo grande demais para a mente humana compreender. Mas Jesus diz algo muito poderoso, muito forte e importante, conforme João capítulo 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, aquilo que, meu irmão, minha irmã, naquele momento parecia difícil de entender, seria revelado pelo próprio Espírito Santo. Meus queridos, minhas queridas. E é exatamente isso que acontece também conosco. Quando abrimos a palavra, quando meditamos nas Escrituras, quando buscamos a Deus com humildade, o Espírito Santo de Deus começa a abrir o entendimento do coração. E aquilo que antes parecia mistério, começa a se tornar revelação viva dentro de você, de mim e de nós. Meu querido, minha querida. Não é maravilhoso essa palavra? Então vamos parar aqui pela parte 1, meu querido. Vamos parar aqui nessa parte 1 desse vídeo e vamos entrar em nossa oração de meditação, meu querido, minha querida. E Deus vai nos guiar. Nós chegamos ao final dessa primeira parte do nosso vídeo, então. E aqui nós refletimos sobre algo muito profundo, que Jesus o Cristo é o Messias, que Deus se fez carne e caminhou entre os homens, e que em Cristo Jesus, nós recebemos poder, autoridade, direito e legitimidade sobre todo o poder do mal, quando caminhamos em arrependimento e transformação de vida, lógico. Mas agora, meu irmão, minha irmã, não basta apenas ouvir. É preciso parar o seu, o meu, o nosso coração, aquietar a nossa alma e, lógico, entrar na presença de Deus. Porque muitas vezes a mente entende, mas é no silêncio e no ouvir da oração que o Espírito Santo transforma o seu, o meu coração, como o salmista tem falado no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então agora, meu querido e minha querida, se você puder, pare por algum instante, respire profundamente, acalme o seu coração. Talvez você esteja ouvindo este vídeo cansado ou cansada, talvez esteja passando por lutas, talvez esteja carregando dores que ninguém conhece. Mas saiba de algo muito importante, muito importante. Jesus, o Cristo, o Príncipe da Paz, o Messias, o Ômega, o Alfa, aqui está. E o mesmo Jesus que caminhou entre os homens, é o mesmo Jesus que pelo Espírito Santo está presente agora nesta mensagem, nessa meditação e também nessa oração. Porque Mateus, no Novo Testamento 18:20, nos relatou, quer dizer aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, não é verdade? Então agora nós vamos entrar juntos em um momento muito especial, essa nossa oração de meditação de 30 minutos. Uma oração para descansar o seu, o meu, nosso coração, uma oração para entregar nossas preocupações, uma oração para pedir também, pedir direção ao Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E também uma oração para renovar a nossa comunhão com Deus. Então, meu querido, minha querida, que feche os seus olhos, se puder, por um momento, faça a sua oração pessoal e vamos entrar juntos agora na presença de Deus, em nome de Jesus e através do Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, irmão? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui novamente e vamos ter essa preparação do nosso coração para a presença do Espírito Santo. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, online, presencial, irmão carnal, sobrinhas, cunhadas, cunhados, tias, tios, primos, prima, você, minha amiga e meu amigo. Antes de entrarmos nesta oração profunda, eu quero convidar do fundo do meu coração você a fazer algo muito importante nesse momento. Prepare por alguns segundos. Pare por alguns segundos. Prepare-se, respire profundamente, silencie o seu coração novamente. Silencie os pensamentos que estão correndo na sua mente, porque esse não é apenas mais um momento de oração, este é um encontro com Deus. Nesse momento, o Criador do Universo está olhando para você, para mim, para nós. O Deus Jesus o Cristo, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, prometeu algo extraordinário para todos nós. Jesus disse
no Evangelho de João, meu querido, no capítulo 16, versículo 13, que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E é exatamente isso que nós vamos pedir agora, que o Espírito Santo venha abrir os nossos entendimentos, que o Espírito Santo venha curar as nossas feridas da alma, que o Espírito Santo venha trazer paz para o coração cansado, e que o Espírito Santo venha quebrar correntes espirituais, e que o Espírito Santo ele venha libertar aqueles que estão presos em medo, ansiedade, tristeza ou culpa. Então, meu querido, minha querida irmã online presencial, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo ou está chegando, aqui não é apenas um momento de ouvir a palavra. Aqui é um lugar de encontro com Deus. Aqui onde você está é um lugar de cura. Aqui é um lugar de libertação. Aqui é um lugar onde o Espírito Santo pode, com certeza, tocar profundamente o seu coração. Então agora, se possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Abra o seu coração diante de Deus. Seja qual a situação que você esteja. E diga dentro de sua alma: Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, fale comigo. Que o Espírito Santo, assim como Jesus o Cristo prometeu, nós te convidamos nesse momento. Venha abrir os nossos entendimentos. Fale com Ele. Venha iluminar a nossa mente. Venha trazer cura para aquilo que ninguém vê. E pede a Ele também para trazer paz para aquilo que está inquieto dentro de você, de mim, de nós. Venha trazer, Espírito Santo, a libertação para aquilo que nos prende. E assim eu peço também aqui ao Senhor Deus Espírito Santo, que cada pessoa que está ouvindo essa oração agora seja tocada pela presença viva do Senhor. Presença viva da Trindade. E que a presença do Espírito Santo visite cada casa, que a presença do Espírito Santo alcance cada coração e que a presença do Espírito Santo transforme vidas. E é em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Então oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, como conversa íntima com um filho que tem intimidade com o Pai e pede ao Pai. Estamos orando e pedimos assim que o Deus Espírito Santo venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que todo o nosso trauma de infância, todo o nosso trauma de abandono, todo o nosso trauma, ó Pai, de que nos feriram as pessoas, nós venhamos ser curados, Senhor. Senhor Deus, hoje, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos na última camada. Senhor, nós reconhecemos que tudo começou com o Senhor. Antes da luz existir, sabemos que o Senhor já existia. Antes da vida existir, sabemos que o Senhor já era vida. Pai amado, então, abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos que o mesmo Deus que criou o universo é o Deus que caminha conosco hoje. E que assim, ó Deus, o Deus Espírito Santo, desperte em nós reverência, humildade e gratidão. Senhor amado. Sabemos, Senhor, e cremos que o Senhor é o Deus que não ficou distante. O Senhor é o Deus que não ficou distante, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom estar na Tua presença, Senhor. E aqui, ó Deus, nós nos colocamos novamente na Tua presença. Sabemos que Jesus entrou na história da humanidade, ó Pai. Sabemos que o Criador decidiu caminhar entre Suas Escrituras. O Deus Eterno decidiu falar conosco face a face. Pai amado, ajude-nos a compreender esse mistério. Jesus, o Filho de Deus, veio nos salvar. Que nossos corações reconheçam, ó Deus, que a maior prova de amor foi a cruz. E nós cremos nisso, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, os nossos erros, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Reconhecemos, ó Pai, o nosso pecado. Mas também reconhecemos que a Tua graça, ó Deus, é maior do que as nossas falhas. Jesus, o Cristo, lava o nosso coração, purifica o nosso pensamento. E que possamos abandonar caminhos errados e seguir, Senhor, os caminhos da vida eterna. Ó Deus Espírito Santo, transforma o nosso interior, ó Pai. O Senhor, ó Pai, o Senhor é o Deus vivo dentro de nós. E Tu, sendo Deus, Senhor, te ajoelhaste para lavar os pés do discípulo. Ensina-nos essa humilde ação, Senhor. Ensina-nos a servir, ó Pai. Que o nosso coração não busque poder, mas amor. Que possamos amar, Senhor, o nosso próximo, o nosso irmão, como Teu Filho amado, como Jesus nos amou, Senhor. Assim, ó Pai, nós continuamos aqui
do Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Pai, como é bom estar na Tua presença, aqui, ó Pai, sempre sabendo que nós estamos sempre com o Senhor, quando estamos atravessando, Senhor, tempestades, quando estamos desorientados, quando não temos mais esperança, Senhor, porque nós sabemos que na cruz encontramos perdão, na cruz encontramos redenção. Jesus, sabemos que o Senhor lavou sobre si e levou todos os nossos pecados e as nossas dores. Pai amado, que nunca, ó Pai, que nunca esqueçamos o preço da nossa salvação. E a cruz, ó Pai, seja sempre o centro da nossa vida. Assim, ó Deus, nós cremos que a morte não venceu o túmulo. A morte não venceu. O túmulo não conseguiu prender assim, ó Pai, o Deus vivo, porque Jesus ressuscitou. E essa ressurreição nos dá esperança, Pai. Essa ressurreição nos dá vida nova. Essa ressurreição nos dá vida eterna. Que possamos viver como, assim, pessoas, ó Pai, ressuscitadas em Cristo Jesus. Pai amado, Espírito Santo, Jesus o Cristo. 3 pessoas, diferentes em uma única santidade. Mas um Deus puro, amoroso, consolador, o Deus que é mestre. Assim, ó Deus Espírito Santo, Consolador prometido por Jesus, habite em nosso coração, no coração dessa irmã, no coração desse irmão. Guia nos passos, ó Pai. Guia os nossos passos. Corrige, Senhor. Corrige os nossos caminhos. Ó Deus Espírito Santo, Espírito da verdade. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. A fé desse irmão, dessa irmã lá em presencial. A fé das nossas filhas. A fé, ó Deus, da nossa família. A fé da nossa congregação, ó Pai. Que possamos viver cheio da Tua presença. Porque assim nós cremos nesse nome poderoso, que é em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, cobre nossas vidas, da cabeça aos pés. Proteja o Senhor, principalmente a nossa mente, Senhor, os nossos corações, os nossos caminhos, e que toda a força do mal seja vencida pela luz de Jesus, o Cristo. Pois em Jesus nós temos poder, autoridade, direito e legitimidade. E, lógico, temos vitória, Senhor. Senhor, Pai amado, transforma a nossa vida, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Transforma a vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, que possamos cada dia mais abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que nosso caráter se pareça com o caráter de Cristo Jesus. Ó Deus Espírito Santo, forme em nós, Senhor, um novo coração, uma nova direção. Nos dê, ó Pai. Assim, ó Deus, pedimos, Senhor, esperança da vida eterna, Pai. Oh, que a nossa esperança, Senhor, não é esta nesse mundo. A nossa esperança está na eternidade. Um dia estaremos, Senhor, sabemos, conforme a Sua Escritura nos fala, diante do trono do Senhor, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Até esse dia, Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes na fé. E é em nome de Jesus, o Cristo, Pai, que nós pedimos, que veio em carne e ressuscitado e nos ensinou, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe. Como é maravilhoso crer nessa promessa, Senhor. Como é maravilhoso crer. Hoje nós reconhecemos que antes de qualquer estrela brilhar, ó Pai, antes de qualquer oceano existir, antes de qualquer ser humano respirar, o Senhor, ó Deus, já era Deus. O universo inteiro é testemunha da Tua presença. Cada estrela, Senhor, no céu, cada montanha na terra, ó Deus, cada respiração que nós damos hoje, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, é prova de que a Tua mão sustenta todas essas coisas. Pai amado, desperta dentro de nós uma reverência, Senhor, uma reverência profunda. Pai amado, desperta dentro de nós uma reverência que só o Senhor pode nos dar, que nunca esqueçamos que estamos diante de um Criador do universo, que possamos viver, Senhor, com humildade, gratidão eterna e temor, ó Pai Santo, Senhor, porque o Senhor és o Deus que decidiu entrar na história da humanidade, entrar na história da Sua própria criação. Assim, ó Deus, o Criador se fez criatura. Ó Deus eterno, sabemos que o Senhor decidiu caminhar entre os homens. Ó Jesus, o Deus vivo, o Deus encarnado, nasceu, cresceu, ensinou, curou e transformou vidas. Pai amado, ajuda-nos a compreender esse mistério profundo, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor se fez carne para salvar o mundo. Que os nossos olhos espirituais reconheçam, Senhor, que Jesus não foi apenas um mestre ou um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Que nós devemos reconhecer, ó Pai, que Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho para a vida eterna, é o Messias, é o Ômega, o Alfa. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Nós nos colocamos todos os dias, Senhor, diante de Ti, com humildade, porque nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e nossos pecados.
Quantas vezes, Senhor, erramos em pensamento, palavras e atitude. Mas também sabemos que a Tua misericórdia é maior do que qualquer pecado. Pai amado, lava o nosso coração. Lava, Senhor, tudo. Purifica a nossa mente. Transforma o nosso caráter. Que nós possamos, ó Pai, abandonar o caminho errado, o caminho do pecado. E que nós possamos que possamos, Senhor, abandonar o caminho errado e caminhar em direção à verdade de Cristo Jesus, Senhor. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós sabemos que temos muito orgulho em nosso coração. Então, Senhor, o Senhor sendo o Filho de Deus, que te ajoelhaste diante dos discípulos e lavaste os pés dos apóstolos. Que exemplo extraordinário de humildade. Traga humildade, Senhor, para mim, para minha esposa, para a nossa família, para a nossa congregação. Que o exemplo extraordinário de tua humildade seja, Senhor, também para nós. Jesus nos ensina, Senhor, que o verdadeiro poder não está em dominar pessoas, mas em servir pessoas. Pai amado, ensina-nos a viver com esse coração humilde, Senhor, humilde, e que possamos amar, ajudar e cuidar do nosso próximo. E que nossas atitudes reflitam o caráter, ó Pai, de Cristo Jesus. Senhor, Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos entregou o exemplo vivo de pureza. E ali teve o sacrifício na cruz, Senhor. Nós, ó Pai, sabemos que na cruz encontramos o maior ato de amor da história da humanidade. Sabemos, ó Deus, que Jesus entregou a sua própria vida, Pai, para salvar a nossa iniquidade. Naquele momento, o peso do pecado do mundo foi colocado sobre o seu Filho amado, o Filho que o Senhor se complaza. Mas através, ó Pai, daquele sacrifício, veio o perdão, veio a redenção. Através do sacrifício da cruz, veio a salvação. Pai amado, que nunca, ó Deus, esqueçamos o valor da cruz. Que possamos viver, sim, Senhor, viver uma vida digna de amor. Amor, Senhor. Porque nós sabemos, ó Senhor, que a nossa vitória é na ressurreição. Senhor Jesus, a morte não venceu o Senhor. O túmulo não conseguiu prender o teu Filho, Senhor. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição, ó Pai, sabemos, trouxe esperança para toda a humanidade. Assim, ó Pai amado, que possamos viver como pessoas que carregam essa esperança. E que mesmo diante das dificuldades, Senhor, da vida, das situações, possamos lembrar que a vitória final pertence ao teu Filho amado Jesus Cristo. Mas que nós jamais venhamos esquecer. E que o Deus Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, é o Consolador prometido por Jesus. Enche, Senhor, então, Deus Espírito Santo, as nossas vidas com tua presença. Espírito Santo, guia nossos passos, corrige nossos caminhos, fortaleça a nossa fé. E assim, Senhor, que possamos ouvir tua voz nos momentos de decisão. Que possamos viver uma comunhão com o Senhor todos os dias. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Não cansamos de pedir, Senhor, porque nós sabemos que somos fracos, pecadores, mas na tua presença nós temos poder, nós temos autoridade. Assim, Senhor Jesus Cristo, e temos a nossa dignidade. Pedimos a tua proteção sobre nossas vidas, sobre as nossas filhas, sobre o nosso relacionamento, proteção sobre os nossos negócios, proteção sobre a nossa igreja, Senhor, sobre os nossos pastores, pastoras, diácono, diaconisa, sobre todos os nossos queridos. Pedimos a tua proteção sobre as nossas vidas. Protege, Senhor, então, a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminho, o nosso andar, as nossas atitudes. Proteja, Pai, as nossas palavras. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda armadilha do inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios. E que a luz do Senhor brilhe sobre nós e afaste toda escuridão. Pai amado, cobre nossas vidas, da cabeça aos pés, Senhor, com o teu poder. Senhor, assim como o Senhor tem feito, Deus amado, como é bom, Senhor, estar na tua presença, Pai. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor é Deus transformador. Transforma o nosso coração, transforma nossas atitudes, transforma a nossa maneira de pensar, que possamos refletir a luz de Cristo Jesus em vida, Senhor, em vida, Pai. Oh, Pai amado, como é bom, Senhor, saber que na tua presença, no teu caminho, Deus, nós estamos sempre protegidos. Que possamos refletir a luz de Cristo em nossas vidas, que possamos levar esperança para quem está perdido. Que nós, mesmo pecadores, mas em Cristo e para Cristo e por Cristo,
que possamos levar amor para quem está sofrendo. Assim, ó Deus Pai todo amado, o Senhor que é o Deus da esperança da vida eterna. Sabemos que essa vida é passageira, mas, Senhor, a promessa do Senhor é eterna. Um dia estaremos diante do Teu trono. Isso é certo e sabemos, Senhor. Como cristão, um lugar onde não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrima. Então, ó Deus, até esse dia, ajuda-nos a permanecer firme na fé o tempo todo, Senhor. Que possamos caminhar todos os dias com o Teu Filho amado Jesus Cristo e sermos iluminados, ó Pai, com a presença do Teu Espírito, Senhor. Sempre, Senhor, Pai Todo-Poderoso. E assim, ó Deus amado, que a Tua palavra santa continue sendo poderosa no meio dessa escuridão desse mundo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da luz, da paz, da humildade, da compaixão, da divisibilidade, ó Pai. Pai amado, como é bom saber que essa é a nossa terapia diária. Pai. Então, Senhor, lhe pedimos, na presença do Teu poder, que o Senhor continue nos transformando, nos fazendo pessoa melhor, a cada dia, a cada batida do nosso coração, Pai. E nós oramos, ó Pai, porque nós cremos nesse poder maravilhoso do Senhor. Assim, Pai amado, Deus eterno e soberano, nesse momento todos nós estamos aqui, com esse irmão online, com essa irmã presencial. Nós nos colocamos diante da Tua presença, com o coração humilde, reconhecendo sempre, Senhor, que muitas vezes caminhamos nesse mundo carregando fraqueza, erros, pecados que pesam sobre nossas almas. E muitas vezes nós desviamos do caminho da verdade. Sim, Senhor, é verdade. E muitas vezes permitimos que pensamentos, atitudes, escolhas nos afaste da Tua vontade. Escolhas erradas, ó Pai. Mas hoje, Senhor, nós queremos abandonar o pecado. Queremos deixar para trás tudo aquilo que não agrada ao Teu coração. Queremos deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos escraviza. Queremos deixar, ó Pai, tudo aquilo que tenta apagar a luz que o Senhor colocou dentro de nós. Pai amado, ensina-nos a caminhar com dignidade. Ensina-nos a caminhar com humildade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, ensina-nos a caminhar com o coração limpo diante do Senhor. Que possamos andar de cabeça erguida, não por orgulho humano, mas porque sabemos que fomos lavados pela graça e também, Senhor, perdoado pelo Teu amor e transformado pela Tua misericórdia. E que a nossa vida, Senhor, passe a refletir a Tua luz do Teu Espírito Santo, mesmo nós não sendo merecedores, mas tudo para a honra e glória do Teu Filho amado, Jesus o Cristo. E que o caráter que habita em nós seja moldado pela Tua verdade, que a nossa moral seja guiada pela Tua justiça, que a nossa dignidade, Senhor, seja restaurada pela presença do Teu Espírito, e que possamos refletir, Senhor, sempre o caráter do Teu Filho amado, Jesus o Cristo. E que assim, ó Pai, as pessoas ao nosso redor possam ver em nossas atitudes, Senhor, a mansidão de Cristo, a misericórdia de Cristo, a verdadeira vida de Cristo e a verdade de Cristo, que é o amor, assim a compaixão, a divisibilidade, Deus. E que a nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor, vivo da Tua presença, Pai. Pai amado, assim como o Senhor é santo, ajuda-nos a caminhar em santidade. Assim como o Senhor é justo, ajuda-nos a viver em justiça. Assim como o Senhor é amor, ajuda-nos a amar como Cristo Jesus no amor. E que, assim, o Deus Espírito Santo nos fortaleça, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Para esse irmão online que saiu, está saindo, está chegando, online presencial, a nossa família, os nossos queridos, Senhor. Todos os dias, que o Teu Espírito Santo nos conduza no caminho da verdade. E que possamos viver, Senhor, cada dia, cada batida do nosso coração, desta vida, refletindo a luz, Senhor, refletindo a luz do Teu reino, Pai. Porque o Senhor és o Deus eterno, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós confiamos inteiramente no Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, o Cristo, nós continuamos orando, porque nós cremos, Senhor. Cremos, Pai amado, cremos que o Senhor é o Deus de misericórdia e de amor. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem restaurado, tem nos dado muitas vidas. O Senhor tem curado feridas profundas que ninguém via. O Senhor é o Deus que tem levantado pessoas que estavam caídas. O Senhor é o Deus que tem fortalecido aqueles que estavam fracos. O Senhor é consolador, o consolador dos corações que estavam quebrantados, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, eternamente. Agradecemos porque a Tua graça continua agindo. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo continua trabalhando em nós. Mas hoje também, Senhor, te pedimos, Pai, restaura-nos ainda mais. Restaura aquilo que foi ferido em nossa alma. Restaura-nos ainda mais, Senhor. Restaura aquilo que foi
quebrado dentro de nós. Restaura ainda mais, Senhor, com todo o poder da Tua glória. Restaura os relacionamentos que foram machucados. Restaura, Senhor, a nossa fé quando ela enfraquece. Senhor, Pai amado, transforma, Senhor. Transforma as nossas atitudes. Transforma aquilo que falamos. Transforma aquilo que pensamos. Transforma, Senhor. Transforma a maneira como tratamos as pessoas. Transforma o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, o coração se torne mais parecido com o coração de Cristo Jesus. Assim, Senhor, que nós venhamos aprender e que aprendamos, Senhor, a amar como Teu Filho amado Jesus Cristo amou. Que aprendamos, Senhor, a perdoar como Jesus perdoou. Que nós aprendamos, Senhor, a caminhar em humildade como Jesus caminhou. Pai, Deus Todo-Poderoso, muda a nossa forma de ser, molda, Senhor, transforma o nosso caráter, purifica as nossas intenções malignosas, Senhor, e que a nossa vida passe a refletir a beleza espiritual do Teu Filho amado Jesus, e que quando as pessoas olharem para nós, possam, ó Pai, perceber algo diferente, não a nossa força, não o nosso mérito, Senhor, mas a presença do Teu Espírito agindo em nós, e que possamos crescer dia após dia, até que o nosso viver revele cada vez mais, Senhor, o caráter, a moral e a dignidade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, faz então, Senhor, de nós instrumento do Teu amor. Faz de nós, ó Pai, reflexo da Tua luz. Faz de nós testemunhas vivas do Teu reino. E que a nossa caminhada nesse mundo, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, seja um caminho de transformação contínua, até o dia em que estaremos plenamente na Tua presença. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos, nós meditamos e nós cremos, Senhor, nessa poderosa palavra do Senhor. Poderosa palavra do Senhor, ó Deus. Então aqui, Senhor, nós estamos reunidos, porque o Senhor é o Deus do amor e da misericórdia. Como é bom, ó Deus, saber, Senhor, que todos os dias, quando nos colocamos diante da Tua presença, algo começa a acontecer dentro de nós. Essa terapia espiritual diária, de oração e meditação na Tua palavra, Senhor. Essa meditação poderosa, essa comunhão contigo, vai pouco a pouco curando a nossa alma, renovando a nossa mente. E essa meditação vai fortalecendo o nosso espírito. Porque a Tua palavra, Senhor, não é apenas um texto antigo, ó Deus. Ela é viva, poderosa e transformadora. E assim como o Senhor fez no passado, Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor continua fazendo hoje aqui, ó Pai. Então, ó Deus, continua fazendo hoje. Assim, Senhor, continue fazendo hoje. Assim como o Senhor transformou a vida de Nicodemos, que veio até Jesus à noite cheio de dúvida, cheio de perguntas, e saiu dali ouvindo aquela verdade poderosa mensagem. Se necessário vos é nascer de novo. Assim também o Senhor curou o cego de nascença, Senhor, abrindo os olhos, abrindo os seus olhos para ver a luz do mundo. E o Senhor tem falado que enquanto o Senhor está no mundo, o Senhor é a luz do mundo. Assim como o Senhor, ó Deus, também tocou leprosos, Pai, homens que eram rejeitados, isolados e desprezados pela sociedade. E com um simples gesto de compaixão, amor, o Senhor trouxe cura e restauração. E o Senhor perguntou assim a eles, se querem ser limpos. E quero ser, então, que se limpe, ó Pai. Assim como o Senhor levantou o coxo, que não podia andar, restaurando as suas forças e devolvendo a sua dignidade. Então, Pai amado, da mesma forma que nós estamos, pedindo e colocando os nossos humildes pedidos no Teu trono espiritual, nós sabemos que o Senhor está nos curando também. Talvez não apenas no corpo, mas na alma. Curando feridas antigas, curando traumas, curando tristeza escondida, curando medo que carregamos dentro do coração. E enquanto meditamos na Tua palavra, enquanto buscamos a Tua presença, enquanto, Senhor, o Teu Espírito Santo vai trabalhando silenciosamente dentro de nós, pedimos, ó Deus, que tenhamos restauração. Vai restaurando aquilo, Senhor, que estava quebrado. Vai fortalecendo, Senhor, aquilo que estava fraco. Vai trazendo, Senhor, esperança, ó Pai, onde havia desânimo. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo criado do inexistente. Continua essa obra em nós, Senhor. Continua nos renovando, continua nos transformando. E que cada dia da nossa caminhada contigo, Senhor, seja um passo a mais em direção à cura, à restauração e à vida, e a vida nova que encontramos. Sabemos que só podemos encontrar, Senhor, em Jesus o Cristo. E que possamos, ó Deus, testemunhar com alegria e gratidão. E que o mesmo Jesus que curou no passado continue curando hoje. E assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. Porque em Ti nós cremos, Senhor. Nós cremos e cremos. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã? Então, meu querido, minha querida, que a paz e a graça e a misericórdia de Jesus o Cristo esteja com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite e para sempre. E para sempre, meu querido. E aqui nós chegamos agora ao final deste momento de oração, de meditação e de encontro com Deus.
e eu quero deixar uma palavra de amor para o seu coração. Nunca se esqueça, minha irmã, meu irmão lá presencial, família, congregação, nunca se esqueça de algo muito importante. Quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade, quando nós abrimos o nosso coração diante do Pai, quando nós permitimos que o Espírito Santo toque a nossa alma, algo começa a acontecer dentro de nós. Pode ter certeza, minha amiga, meu amigo. Deus começa a curar aquilo que estava ferido. O Deus que nós acreditamos começa a restaurar aquilo que estava quebrado. O Deus começa a trazer paz aonde havia e existia inquietação. Então, minha querida, meu querido, minha irmã, meu irmão, tias, tios, primas, irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinha, você, minha amiga, meu amigo, receba agora essa palavra sobre a sua vida. Que a paz de Deus invada o seu coração e que a graça do Senhor Jesus Cristo acompanhe os seus passos e que a misericórdia do Pai Celestial cubra a sua vida todos os dias e que o Deus Espírito Santo continue a trabalhar dentro de você, trazendo cura, restauração e libertação. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, porque quando Deus começa uma obra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, Deus não abandona essa obra. Deus completa, Deus restaura e Deus transforma. E aquilo que começou, aquilo hoje, nessa oração, continua sendo trabalhando nas suas vidas. Continua sendo trabalhado pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Então vá em paz, caminhe com fé, caminhe com esperança e nunca se esqueça, Deus Pai te ama, Jesus Cristo salvou você e o Deus Espírito Santo habita em você. Que a paz, a graça e que a misericórdia do Senhor, meu querido, minha querida, esteja com você hoje, amanhã e sempre. Amém? Amém? Amém.